Oi, gente, bom dia. Terça-feira, 3 de junho, estamos iniciando mais uma devocional Café com Deus Pai. E um título e a devocional muito legal hoje, porque eu gosto muito do texto do que vai ser tratado, que é sobre corrida, né? Sou corredor amador, e a gente vai ver o que o autor nos faz uma analogia aí com as nossas corridas aí, nossos exercícios. Tem o título Não Perca o Foco. Hoje é dia então de manter os olhos fitos no lugar certo. Bom dia para você, Deus te abençoe. Estamos aqui com as nossas devocionais e a gente ora ao Senhor que elas abençoem a sua vida. E se você quiser compartilhar com outras pessoas, nós estamos nas 3 redes, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Você pode assistir, compartilhar os links, abençoar a vida de alguém. Está ouvindo a devocional, lembrou de alguém? Manda o link para ela, que ela seja abençoada, que ele seja abençoado da mesma forma. Amém, amém. A frase do que o autor separou: na maratona da vida, o foco é a chave para grandes conquistas. E o texto bíblico, Provérbios 4:25. Provérbios 4:25 diz assim: olhem, que os seus olhos olhem direito e que suas vistas se fixem no que está diante de você. Amém. Foco. Vamos para a devocional? Talvez você já tenha visto uma foto icônica do atletismo com dois corredores, dois homens correndo. O primeiro colocado está focado, olhando para frente. O oponente, por sua vez, olha para o outro corredor. Isso significa que enquanto o vencedor está com os olhos fitos na vitória, o oponente está distraído com o que não importa o outro. Quantas vezes durante nossas lutas diárias somos tentados a desviar o olhar daquilo que verdadeiramente importa, não é mesmo? Não sei se você já reparou, mas ao correr, se você começar a olhar para os lados, um sentimento de insegurança começa a surgir. Você se sente vulnerável a tropeços e quedas e acaba reduzindo a velocidade. Aprendo que no dia a dia não é diferente. É impossível seguir em direção ao alvo se não mantivermos o foco. Às vezes olhamos para os lados e acabamos nos comparando, nos deixando influenciar ou tomando atalhos que não foram abertos por Deus, e dessa forma acabamos nos distanciando completamente da vontade dele para a nossa vida. Todos estamos na corrida da vida, e muito mais importante que a velocidade é a direção. Ao contrário de uma competição e que concorremos com outras pessoas, na vida nosso oponente na maioria das vezes somos nós mesmos. E ao nos distrairmos, perdemos o foco e nos auto-sabotamos, atrasando assim os planos de Deus. Concentre-se no que Deus confiou e espera de você. Saiba que há um propósito personalizado para cada um de nós. Fuja das distrações e da comparação, levante a cabeça, pois a cada passo que der você estará mais próximo do seu destino. Que legal o devocional de hoje. Eu gosto muito do autor do Café com Deus Pai, é o Júnior Rochiroli. Rostirola. Ele trata as devocionais bem leves, sempre faz algumas analogias com a nossa vida cotidiana. E hoje ele trouxe esse assunto legal que pegando como exemplo as corridas. E nos traz essa questão de a gente mirarmos no nosso foco e a gente não olhar para o lado, não se distrair, porque consequentemente a gente vai perder o nosso foco, o nosso alvo por causa das coisas que estão ao nosso redor. Eu lembro muito de Pedro, né? Pedro, quando Jesus estava lá no mar, no barco, e ele ousadamente pede para que fosse até o Senhor Jesus caminhando pelas águas, e Jesus manda ele descer do barco e ir ao seu encontro por uma distância, né? Pedro conseguiu caminhar sim, e é um dos únicos, né, que fez isso, a não ser o Senhor Jesus. Só que ele começou a perceber o vento, a olhar para o lado, as condições do mar, e começou a afundar. Então, o autor nessa devocional de hoje, nessa manhã, nesse dia, 3 de junho, ele está nos realçando e nos chamando a atenção para a gente mirarmos no foco. Todo corredor, eu, como disse, eu sou corredor, a gente tem o nosso foco, a nossa quilometragem final, aonde que a gente vai chegar. Você não pode sair correndo sem nenhum destino. E todos os corredores têm um destino.
E muitas das vezes a gente precisa só focar nisso. Porque se a gente olhar para o lado, a gente vai ver, vai tirar a nossa atenção. E na nossa vida precisa ser assim, gente. Vamos olhar para Cristo. O nosso alvo é Cristo. A gente canta isso, né? Vou avançar, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vamos concentrar as nossas forças, o nosso dia a dia no Senhor. E eu gosto muito que o autor fala que a gente não está competindo contra ninguém. Muitas vezes nós estamos competindo com nós mesmos. E ele fala a palavra autossabotar isso, que às vezes a gente perde o foco por causa de bobeira e a gente sai do que o que o Senhor quer. Ele usa também a expressão que o Senhor está querendo nos dar algo e a gente, por estar fora do foco, a gente perde as bênçãos do Senhor. Se mantenha, prossiga, né, em conhecer o Senhor, prossiga no seu alvo. Se o Senhor direcionou você a ir para lá, você vai para lá, não vai para cá, não vai para a direita, não vai para a esquerda, vai para onde que o Senhor te direcionou. Seja resiliente, a palavra da moda aí, né, os corredores usam muito isso. Seja resiliente, manter o foco, e não tem, novamente, falando de exemplos, como não citar o Senhor Jesus. Jesus tinha o compromisso e o foco de morrer na cruz do Calvário para que nos desse vida. E ele precisava passar por todo aquele procedimento de cruz que foi massacrante para o nosso Senhor. Ele sofreu escárnio fisicamente, mas ele tinha um alvo que era lá a cruz do Calvário, para que pudesse cumprir as promessas dos profetas, né, que o Cordeiro ia tomar sobre ele as nossas transgressões, e pelas suas chagas nós seríamos sarados, né? Então o Senhor Jesus cumpriu o foco dele. Cumpra a sua missão, não se desvie para canto nenhum, né? É isso, não pegue atalho, né? Não... Pegar atalho é se auto-sabotar. A gente que corre, a gente não pode cortar caminho, né? A gente tem que seguir naquele trajeto que a gente propôs. E cuida você do seu pace, né? Falando de corrida, não se preocupe com o do outro. Você tem um ritmo, você tem uma direção, você tem características que são suas. Então vá no seu ritmo, vá do seu jeito, não se distraia, não perca o foco. A palavra do Senhor diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, é Ele que tem que ser nosso orientador. É isso. Amém, amém. Então vamos aí ser resilientes na maratona da vida. Se eu falar assim, Márcio e Zélia, façam, ou maratona é difícil, às vezes precisamos ser quase um Ultraman. Ultraman são aqueles que correm quase o dobro da maratona, em 96 quilômetros. Então vamos ser resilientes, porque a vida não é fácil, gente. A gente precisa manter nossa força no Senhor, e até é legal, e é o mais importante, que Ele está conosco nessa maratona. Eu lembro mais uma vez, fazendo essa analogia a corredores, aqueles corredores que são deficientes visuais, existe o atleta que guia eles, né? Segura e vai junto com eles. Então é assim que o Senhor está com a gente, né? Na nossa batalha, na nossa maratona da vida, muitas das vezes o Senhor pega na nossa mão e vai correndo junto com a gente, até a gente completar aí o nosso combate, né? Guardar a nossa carreira, né? Amém. Não estou emocionada não, tá, gente? Deu uma engasgadinha aqui. Aquela coceirinha na garganta que veio fora de hora. Mas vamos orar ao Senhor pedindo isso, então, para mantermos o nosso foco e sermos resilientes aí na nossa maratona da vida. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fala conosco nessa devocional de hoje de uma forma bem direta e alegórica, aí misturando essa questão de corrida física. Mas o Senhor quer que a gente se atente para o nosso alvo, quer que a gente fique focado em cumprir os nossos chamados, não nos desviando para canto nenhum, e saber que o Senhor está conosco nessa corrida, nessa maratona da vida, Deus. Que sejamos resilientes, que sejamos focados, que sejamos obedientes naquilo que o Senhor nos direciona, em cumprir o nosso caminho, não pegando atalho, mas cumprindo o percurso que o Senhor quer que a gente cumpra na maratona da vida, para chegar lá no final, o Senhor falar para a gente: seja bem-vindo, meu Pai, tomai por herança o seu lugar aqui comigo.
Então que nessa manhã possamos ter a certeza que estamos sim numa maratona, mas que seremos vencedores, porque a sua palavra nos garante isso. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Que Deus te abençoe e fale contigo em nome de Jesus. Amém. E esperamos vocês aí na devocional de amanhã. Um abraço, gente. Fica com Deus.